tudo bem? Nessa aula nós vamos ver a segunda parte da espectroscopia de ressonância de EPR e RMN. Na aula passada a gente viu um pouco sobre RMN e agora nessa aula a gente vai ver sobre EPR. Bom, como ficou evidente na aula passada, o que nós precisamos ter para fazer uma espectroscopia de ressonância é um campo magnético. Então, tanto para o RMN quanto para o EPR, a gente precisa ter um campo magnético. E faça com que a gente tenha a divisão dos termos energéticos degenerados em energias distintas. E aí, quando a gente adiciona uma outra radiação, como por exemplo radiofrequência ou microondas, então a gente adiciona aqui um modulador de radiofrequência e de microondas e a gente consegue então excitar o spin que está no com menor energia para o spin com maior energia, de acordo com a orientação do campo. Bom, quando a gente está tratando com o spin eletrônico, nós estamos tratando com a espectroscopia de EPR. Na espectroscopia de RMN, nós estávamos tratando com o spin nuclear, mas basicamente o comportamento é o mesmo. Então, a gente tem aqui a energia e aqui nós temos a intensidade de campo magnético que está sendo aplicado. Quando não temos um campo magnético sendo aplicado, os estados energéticos de spin para baixo e spin para cima são degenerados. À medida que a gente aumenta o campo magnético, a gente aumenta a separação entre esses estados energéticos do spin para baixo e spin para cima, e a diferença de energia entre o estado beta e o estado alfa é igual à constante de Planck vezes a frequência da radiação eletromagnética que está sendo inserida na nossa molécula. Quando a gente está tratando com os spins, a gente tem que lembrar que eles não são exatamente como se fossem ímãs, mas eles se comportam de certa maneira como se fossem ímãs. Então, se nós tivermos aqui um campo magnético com o polo norte e o polo sul, em que o campo magnético vai do norte para o sul, nós temos pequenos ímãs que, quando estão alinhados com o campo, vão para um lado, e quando eles estão desalinhados para o campo, eles vão para o outro. Então, esse seria o conceito de spin caso ele fosse um ímã parado, certo? Um ímã que não se mexe. Mas o nosso ímã, que é o nosso spin, ele se movimenta, certo? Então, ele tem um spin, uma rotação. Essa rotação faz com que ele tenha um momento magnético que é igual a I vezes A. E nós vimos isso na aula passada, que nós temos, então, a rotação, a formação do nosso campo magnético, do nosso ímã que está se rotacionando, que é como uma carga, né? A carga que está se movimentando em movimentos circulares. O spin, ele é uma mistura desses dois extremos, né? Então, a gente tem uma carga que está se movimentando circularmente. Então, ele vai fazer, na medida que a gente coloca um campo magnético, ele faz esse cone, como a gente viu na aula passada. Então, tanto faz se ele é um spin eletrônico ou se ele é um spin nuclear. Então, vocês percebam que aqui a gente tem a equação para o momento eletrônico e para o momento de spin nuclear, que é bastante parecido. A diferença é que quando a gente está tratando com o momento nuclear, a gente tem a razão giromagnética vezes o momento do nosso spin, e quando a gente está tratando com o momento do elétron, nós temos a razão giromagnética, o magneton de Bohr e o momento de spin. Tudo bem? Então, quando está tratando com EPR, nós estamos tratando com este tipo de situação. Então,
Então, como eu falei para vocês, que a gente está relembrando alguns conceitos da aula passada, nós temos o spin eletrônico, que ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. E a gente tem o número de possibilidade de momentos angulares de spin, que é o valor S, né, que é o número quântico S, que é igual a 2S mais 1. Então, se a gente tiver um valor de meio, a gente tiver só um spin na nossa molécula, um spin desemparelhado, a gente vai ter duas possibilidades de spin possíveis, um spin para baixo e um spin para cima. Então, a transição entre um spin para outra nos resulta em um singleto, né? Uma transição de um spin para o outro. E esses spins eles são chamados de alfa e beta, sendo o beta o spin negativo e alfa o spin positivo. E esses valores de alfa e beta, eles vão nos dar a noção da orientação desse spin no eixo Z. Como vocês viram, a gente tem um cone, né, nesse campo magnético. Então, a gente não sabe exatamente qual a orientação deste spin nos planos, né, no eixo X e Y. E como é que a gente faz para a gente determinar a orientação desse spin nos eixos X e Y? Bom, quando a gente está tratando com o spin eletrônico dentro de um campo magnético, a gente tem essa formação desse cone, justamente porque a gente tem aqui um campo externo atuando no momento magnético desse spin. Então, esse spin ele tem uma velocidade que é igual à razão giromagnética, né? E tem de acordo com o seu movimento circular. Então, ele poderia estar formando um campo pequenininho, ele está formando um campo pequenininho, mas na ponta desse cone ele tem um campo magnético diferente. Então, se a velocidade deste spin é igual à velocidade deste spin, a gente consegue determinar o valor deste momento magnético. Então, como o movimento circular de uma carga vai gerar um momento magnético, e a gente viu no slide anterior que este momento magnético vai ser igual a I vezes A, em que o I é igual a carga vezes a velocidade, então a gente tem aqui a velocidade, dividido sobre 2πr, e o A é a área, né, desse círculo, que é πr quadrado. A gente junta essas duas equações, nesta equação do momento magnético, consegue eliminar constantes, e tem, então, que o momento magnético é igual a QVR sobre 2. Se a gente multiplicar isso pela massa, a gente chega na razão giromagnética vezes o momento angular orbital no eixo Z. Para a gente saber o que é a razão giromagnética, a razão giromagnética é igual ao fator Zeeman vezes a carga, dividido por 2 vezes a massa. Então, o que a gente verifica é que todo o momento angular ele vai ter um momento magnético associado. Então, o momento magnético associado dele está relacionado com essa razão giromagnética. E no EPR, a gente tem o valor de G como um valor característico. No RMN, a gente observa o deslocamento químico e no EPR, a gente observa os valores de G. Então, para um elétron livre, o valor de G é igual a 2,0023. Em radicais, esse G vai ser diferente do G de elétron livre. Vai ser parecido, mas vai ser diferente. E o valor desse G ele vai alterar devido aos campos magnéticos que são induzidos pelas partes moleculares. Então, da mesma forma que o deslocamento químico é alterado de acordo com o acoplamento, né, de acordo com os elétrons, o campo magnético gerado pelos elétrons em torno de um determinado átomo, de um determinado núcleo, a gente também tem aqui a influência do entorno, né, das partes moleculares naquele spin, que vai dar uma razão giromagnética diferente, certo? Então, a diferença, né, entre a razão giromagnética que a gente encontra, menos o quanto a gente esperaria para um elétron livre,
é igual, né? A gente encontra que o valor de G é igual ao valor de GE menos A, que é um parâmetro de covalência, vezes N, que é o coeficiente mecânico quântico, vezes lambda, que é o acoplamento spin-órbita, dividido pela energia de ressonância, tudo bem? Então, o que eu quero dizer com acoplamento spin-órbita? A gente tem esse acoplamento spin-órbita bastante influente quando a gente está tratando com elementos do bloco D. Então, o EPR é bastante útil quando a gente está tratando com metais, né, com elétrons desemparelhados. Então, o lambda ele vai ser positivo quando a gente tem centros metálicos com menos do que 5 elétrons nos seus orbitais D. Ele vai ser zero para metais que tenham 5 elétrons. Então, aqui é como se ele tivesse, o G fosse igual ao GE. E o lambda será negativo para sistemas com mais de 5 elétrons no orbital D. Então, a gente espera obter valores de G maiores do que esse valor de GE, quando a gente tem mais do que 5 elétrons no nosso sistema, quando estamos tratando com metais do bloco D. E esperamos observar valores de G menores do que o valor para o elétron livre, quando a gente está tratando com metais com menos de 5 elétrons nos seus orbitais D. E é mais ou menos isso que a gente observa. Então, aqui é a mesma fórmula que estava no slide anterior, e a gente observa, então, que cada sistema vai ter o seu G característico, da mesma forma que é o deslocamento químico do RME. Então, os radicais orgânicos, eles variam em torno de 1% do GE, né? Então, vocês observam que para o elétron livre é isso aqui, esse valor, e quando a gente tem radicais orgânicos, o valor de G é diferente, mas é muito parecido, né? Agora, quando a gente está tratando com metais, com elementos de transição, a gente observa valores bastante distintos, né? Então, aqui é maior, como a gente esperava, porque o cobre é um metal D9, e aqui a gente tem valores menores do que o valor de GE, certo? E o valor de G, ele está bastante relacionado, então, com a energia dessa ressonância, dividido pelo campo magnético gerado pelo entorno e o campo magnético que está sendo aplicado, né, no experimento. Bem, então, a gente pode derivar essa equação para essa segunda equação aqui, que a gente tem, né, a velocidade, não, desculpa, a frequência, né, do que a gente está tratando, a frequência dos micro-ondas, dividido pelo campo magnético que está sendo aplicado. Tudo bem? O valor de G, ele é uma medida anisotrópica, ou seja, ele vai ser diferente quando a gente está tratando com moléculas que são distorcidas, né, que elas não são isotrópicas, que vai diferenciar. Então, a gente vai ter um G paralelo e um G perpendicular. Bem, então, a gente aqui, por exemplo, se a gente está verificando aqui o espectro desse tipo de complexo, a gente verifica que neste eixo a gente tem um determinado G e nos outros eixos, né, no eixo X e Y, a gente vai ter um outro G, porque o complexo ele está distorcido. Então, a gente tem aqui um GZ e um GXY, certo? Isso só ocorre quando a gente tem moléculas que estão no estado sólido. Então, aqui para evidenciar para vocês como que o valor de G é alterado de acordo com a forma do nosso complexo, na geometria. Então, se a gente tem o nosso centro paramagnético, ele é isotrópico, ele vai ter um G único. Agora, se ele tiver uma simetria axial, a gente vai observar dois Gs, certo? Um G paralelo e um G perpendicular. Se ele tiver a geometria axial nos eixos
x e y, a gente vai ter o G paralelo e o G perpendicular também, mas vai ser alterado, né? Porque agora a gente tem uma maior interação, uma maior força do G no sentido x e y. E se a gente tem um sistema rômbico, então que todos os eixos são diferentes, a gente tem 3 Gs. Tudo bem? Então, apenas analisando esse tipo de formato do nosso espectro, a gente já consegue mais ou menos saber qual que é a simetria que está ao redor do nosso centro metálico. E como que a gente faz para encontrar, né, esse valor de G no espectro? Bom, como vocês já sabem, a gente tem a divisão dessas duas energias no nosso campo magnético e a diferença entre uma energia e a outra nos dá um sinal de absorção de energia. O que a gente observa no EPR é a primeira derivada, né, que faz com que a gente aumente a resolução do nosso espectro. Então, a diferença de energia entre o estado de menor energia e o estado de maior energia é igual a G vezes P vezes B0, que a gente já verificou, que é igual a HNI. E isso nos diz, então, que a ressonância de spin eletrônico ela vai consistir em medir a indução de um campo magnético externo B, em que a absorção ressonante de radiação eletromagnética é requerida para reverter a direção do spin magnético. Então, como eu estava falando para vocês também, a gente utiliza a primeira derivada para aumentar a resolução. Se vocês forem lembrar da aula passada, eu falei que o EPR ele é 6 vezes, né? Não, na verdade, 10 a sexta vezes mais sensível, né, do que o RME. Então, a gente consegue ter melhores resoluções. Uma das razões é por utilizar a primeira derivada e não o espectro de absorção. E a outra razão é porque o espectro de spin eletrônico é mais fácil de se obter do que o spin nuclear. E o valor de G é exatamente o pico da absorção, ou aonde a gente tem o zero, onde a nossa primeira derivada cruza o zero do nosso espectro. Então, o G vai ser igual a HNI dividido sobre magneton de Bohr vezes B0, que é a derivada aqui desta equação. Então, a gente sabe, né, que o acoplamento spin-órbita ele vai ter influência no na razão giromagnética, porque o nosso elétron está rotacionando, né, dentro de um momento angular específico. Então, a gente tem aqui o momento angular orbital e o momento angular do spin, e eles se acoplam, porque eles atuam como se fossem ímãs, e isso nos gera o acoplamento spin-órbita, que é igual a L mais S. E a gente tem valores de J a menos J possíveis. Então, à medida que a gente vai alterando a posição, né, desse spin, a gente vai ter acoplamentos spin-órbita diferentes. Então, se eles estão alinhados, a gente tem um J maior, e se eles estão desalinhados, a gente tem um J menor. Tudo bem? E, em princípio, a gente verifica que cada orbital atômico ele estaria associado ao momento angular. Então, um orbital dx², por exemplo, ele possui um momento angular no eixo Z, zero, certo? Ele está no eixo Z, então ele não tem um momento angular naquele eixo. E aqueles que estão no eixo x, y, como o dxz e o dyz, eles possuem um momento angular mais ou menos 1. A gente não sabe quem que tem um momento angular mais e quem tem um momento angular menos, certo? É porque eles são indistinguíveis entre si. E aqueles nos orbitais dxy e dx² menos y², então razões cúbicas, né, dos eixos x e y, eles possuem o ml igual a 2, mais ou menos 2. Então, novamente, a gente não sabe quem que tem o ml2 e quem que tem o ml menos 2. E o G, ele é uma variação, né, desses momentos. Então, a gente pode tentar especular qual que é o valor de G esperado para o nosso núcleo
utilizando essa fórmula aqui. Então, a gente usa a fórmula 1 mais o momento de acoplamento spin-órbita vezes J mais 1, então aqui é mais o momento de spin vezes S mais 1 menos o momento angular vezes L mais 1 vezes 2J, J mais 1 elevado a menos 1. Tudo bem? E isso vai funcionar bem para aqueles núcleos que não sofrem influência de núcleos adjacentes. Então, o valor de G que a gente encontrar com esses cálculos aqui deve funcionar bastante bem quando a gente não tem outros núcleos que influenciam muito ao valor de G daquele composto. Isso serve como a gente tomar como base, né? Para a gente saber se o nosso ligante ele está influenciando muito aquele nosso metal. Então, a gente pode tratar com essa fórmula inicialmente e, à medida que a gente faz um espectro, a gente determina se o ligante teve bastante influência ou não na eletrônica, né, no nosso spin desemparelhado. O momento angular, ele tem a magnitude, né, de J mais 1, e os valores permitidos são de J a menos J, como vocês já sabem. Então, dependendo do nosso spin, né, se a gente tem um spin meio e a gente tem está tratando com orbitais D, a gente vai ter um valor de J diferente, com valores permitidos diferentes do que se a gente tem uns spins maiores. Tudo bem? E aí, novamente, a gente, quando faz, né, a decisão de quantos spins a gente encontra, a gente vai, por exemplo, quando a gente tem spin meio, a gente vai ter apenas um sinal, em teoria. Quando tem um spin de 1 ou menos 1, a gente vai ter 2 sinais. Esperaria observar 2 sinais. Tem spin de 3 meios, a gente esperaria observar 3 sinais. E assim por diante. Mas, novamente, como eu falei para vocês, aquele valor de G, ele só é válido quando a gente não tem interações fortes, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem interações fortes do elétron desemparelhado com o próprio núcleo. Isso é chamado de interação hiperfina. Então, se o núcleo, assim como no RNN, tem um spin, essa interação spin-spin do próprio núcleo, então spin eletrônico com spin nuclear, vai fazer a interação hiperfina, que é o valor de A. E a outra situação é a interação desse spin, que está desemparelhado, com o spin de um ligante, né, que de um núcleo, de um spin do nuclear de um ligante que tenha, por exemplo, nitrogênio, que tem spin. Então, isso vai nos causar interações super hiperfinas, certo? E a outra interação possível é quando a gente tem compostos multimetálicos e há a interação entre centros, né? Então, a interação spin-spin. Aí, nesse caso, spin eletrônico com spin eletrônico. E isso nos diz, né, que esse é o efeito Zeeman, que é pelo menos 2 ordens de magnitude maior do que a interação hiperfina. Então, o efeito Zeeman é essa separação energética e a interação hiperfina é menor do que essa separação energética. Então, a gente vai observar o espectro, o sinal, com alguns ombros. E isso nos diz se as interações, a gente tem interações hiperfinas e interações super hiperfinas também. Então, essa interação hiperfina, ela é considerada uma perturbação do sistema. E quando a gente está tratando com perturbações, a gente utiliza, então, esse tipo de equação, em que a gente tem que o A é o nosso tensor de anisotropia. Então, é ele que vai nos dizer, né, a magnitude dessa interação hiperfina. Então, assim como uma interação Zeeman, a interação hiperfina também é anisotrópica e é assumida de que o G e o A eles são colineares, né? Então, nas condições de ressonância,
A gente consegue, então, ter aqui o HNI, que é a condição de ressonância que a gente tem, é igual à razão giromagnética, vezes beta, vezes o campo magnético, mais H, A, que é a constante de acoplamento hiperfino, vezes ml, que é o número quântico magnético, tudo bem? E a gente sabe que o ml ele vai se desdobrar em 2i mais 1, desculpa, mi. E então a gente vai saber que ele vai se desdobrar nesta ordem. Então, como que a gente espera que esse espectro ocorra, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, por exemplo, vamos ver o cobre. A gente sabe que o cobre ele é um elemento D9, o cobre 2+, né? Então ele tem um spin desemparelhado apenas. Esse spin desemparelhado ele pode ser negativo ou positivo. Então, quando a gente aplica um campo magnético, a gente esperaria observar apenas um singlet. Mas no espectro de EPR do cobre, a gente observa, pelo menos, né, se for um complexo sem muita interação hiperfina, a gente consegue observar 4 sinais. E por que, então, que a gente observa esses 4 sinais? Bom, justamente por haver essa interação hiperfina entre o spin eletrônico e o spin nuclear. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas equações para que a gente consiga verificar essas interações hiperfinas, né? Então, o momento magnético do núcleo ele vai produzir um campo magnético hiperfino intrínseco, que é o BHF. E o momento magnético do núcleo é dado pela razão giromagnética do núcleo vezes o momento nuclear, né? Que é o momento angular do núcleo, e a gente tem as condições de ressonância que vão se modificar, porque agora o nosso campo magnético ele não é mais o B, ele é o B mais um campo magnético dado pelo núcleo, certo? Então, a gente fala que o termo hiperfino é usado para núcleos com I diferente de zero, que contenham um elétron desemparelhado, como eu falei no slide anterior, e o termo super hiperfino é usado para núcleos com I diferente de zero, que sejam adjacentes ao elétron desemparelhado. Então, hiperfino, que a gente está tratando o elétron com o mesmo núcleo, e o super hiperfino é o elétron de um núcleo com o núcleo de outro núcleo. Só para lembrar para vocês que o spin nuclear é dado pelo spin do nêutron, o spin do próton, que vocês viram na aula passada. E então, quando a gente tem a separação, né? Então, aqui seria um espectro, a separação do nosso espectro do cobre. A gente teria, então, seria para o MS menos meio e para o MS mais meio. A gente tem aqui as nossas linhas hiperfinas, que são do núcleo. Então, o núcleo, ele tem, o núcleo do cobre, ele tem spin 3 meios, então ele vai variar de 3 meios até menos 3 meios, então 3 meios mais meio, menos meio e menos 3 meio, isso para o spin meio, menos meio, e isso para o spin mais meio. E a transição entre essas possíveis energias vai nos dar o espectro com quatro sinais, como a gente observou. Então, no cobre, a gente observa esses 4 sinais devido ao acoplamento hiperfino. Agora eu vou trazer para vocês um outro exemplo. Aqui é um exemplo também que tem apenas um elétron desemparelhado, então, que é o titânio 3+. Então, ele se separa aqui, eu coloquei como se fosse um termo espectroscópico, se separando em J e positivo e negativo. E os isótopos do titânio, ele tem os isótopos 87% 46, 7,7% é o 48, 50% e o isótopo 50 tem 5,5% de existir. Como o isótopo de maior existência, maior probabilidade de ser encontrado, tem um núcleo igual a zero, a gente observa simplesmente um único sinal. Algumas variações
são observadas quando a gente começa a ter maiores concentrações. A gente consegue observar alguns pequenos sinais aqui, que é devido ao acoplamento hiperfino deste sinal aqui com o núcleo, com o spin 5 meios e o spin 7 meios. Então, resumindo, a gente tem, então, o elétron livre, que teria um spin meio, mas ele pode ser menos meio ou mais meio, de acordo quando a gente coloca ele num campo magnético. E à medida que ele interage com o núcleo, que tenha um spin, este spin meio ou menos meio, ele vai se subdividir entre os spins do nosso campo, do nosso núcleo. Isso nos dá a interação hiperfina. E a separação, né, entre esses possíveis espectros nos dá, então, os 4 possíveis sinais. Esse acoplamento, ele nos diz que para radicais, o I é muito pequeno, né? Então, a gente vai ter um G que é próximo de GE, como a gente observou numa tabela há pouco tempo atrás. Mas para metais, o I ele pode ser bastante grande, né? O spin do nuclear ele pode ser grande. Então, o G ele pode ser muito maior ou muito menor do que o GE. E o acoplamento, né, com um orbital vazio vai contribuir positivamente para o valor de GE, e o acoplamento com o orbital preenchido vai contribuir negativamente para o valor de G que a gente observa. Então, por exemplo, se a gente tem um complexo de ferro 3+, de spin baixo, a gente vai ter um G aproximadamente 2. Agora, se a gente tem um complexo de ferro com spin alto, a gente vai ter um G bem maior. Então, a gente observa que em complexos metálicos, se o G é menor que 2, o complexo é pobre em elétrons. Se o G é maior que 2, o complexo é rico em elétrons. São generalizações que são encontradas na literatura. Então, quando a gente está analisando um espectro de EPR, a gente observa, então, quando a gente encontra um sinal que cruza a nossa linha base, a gente tem um valor de G, então aqui a gente teria 3 valores de G. A separação entre estes picos é o valor de A, que é a constante hiperfina do nosso sistema. E quando a gente está observando o spin, a gente está determinando também, está dependente também do relaxamento desse spin, da mesma maneira como um RMN. Então, a observação do sinal de EPR vai depender desse balanço dinâmico entre a absorção de energia de microondas e a dissipação de energia, né? Então, quando a gente tem um sistema sem o campo elétrico, sem o campo magnético sendo aplicado, a gente tem todas essas possibilidades de do spin para cima e spin para baixo estarem ocupando este cone, certo? À medida que a gente coloca um campo magnético, a gente orienta melhor esses spins, bem? E se a gente coloca também um outro campo eletromagnético, que seria a radiação eletromagnética que a gente está aplicando, a gente então prende esses spins em uma determinada posição. E aí, quando a gente prende esses spins, a gente consegue então fazer com que eles tenham esse tempo de relaxação para voltar ao jeito que eles estavam anteriormente, tudo bem? Então, a gente tem da mesma maneira que para o RMN, né? A probabilidade da transição do estado beta para o estado alfa, ele vai depender desse tempo de relaxação do spin longitudinal, tudo bem? Então, depende também da concentração de população num estado e no outro. E se a gente tiver um tempo de relaxação bastante curto, não vai ter a saturação desse sistema. Mas se esse tempo de relaxação for muito alto,
aí pode ser que haja a saturação desse sistema e a gente não consiga observar um espectro razoável, certo? Então, se o campo de micro-ondas tiver uma amplitude suficiente, ambos os estados estarão igualmente populados e aí a absorção será zero. Então, isso não é favorável, contraproducente. E o teu tempo de relaxação, se for curto, o sinal é largo e abaixar a temperatura vai auxiliar a gente visualizar o nosso sinal. Então, como eu já mostrei isso na aula passada, né, a gente consegue, abaixando a temperatura, né, melhorar bastante a visualização dos nossos sinais do EPR. E também, em EPR, a gente tem que trabalhar com concentrações pequenas. Se a gente estiver trabalhando com soluções muito concentradas, a gente vai ter sinais muito ruins. Então, olha só, quando a gente está tratando com a solução pura, a gente tem um sinal bastante alargado. À medida que a gente vai diminuindo a concentração, a gente consegue, então, resolver esse espectro. Então, é interessante que a gente tenha uma baixa concentração para ter uma alta resolução em EPR. Então, para concluir essas duas aulas de espectroscopia de ressonância, o que a gente verificou é que o spin eletrônico ele é caracterizado pela razão giromagnética, que a gente observa, né, no EPR e determina isso. Então, no EPR, o nosso deslocamento químico é a nossa razão giromagnética. O spin eletrônico ele vai sentir o núcleo e os seus núcleos vizinhos, se tiver spins nesses núcleos. Então, ele pode haver um acoplamento, esse acoplamento vai ser hiperfino ou super hiperfino. E os espectros em solução, eles indicam que os compostos se comportam como compostos isotrópicos. Então, a gente vai ter, em solução, a gente tende a observar apenas um sinal. Quando a gente está tratando com amostras cristalinas, vai depender do ângulo que a gente está incidindo, e aí a gente tem vários Gs permitidos na nossa molécula. Bom, por hoje é só, e eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Até mais, tchau!